Você tem a habilidade de ver espíritos e começa a ser perseguido por uma entidade que quer seu corpo. E esse é o filme Alma Perdida. E eu sou F, então pega uma bisteca e vamos recapitular. O filme começa mostrando uma jovem fazendo Cooper por uma estrada deserta, e no meio do caminho ela vê uma luva caída e quando chega perto aparece um mequetrefe com cara de falecido, e do nada aparece um cachorro bizarro e ela segue até o meio do mato, e encontra um feto enterrado e vemos que isso foi apenas um pesadelo, pois Cassie estava falando com sua amiga no telefone perguntando o que aquele sonho significava, e ela diz que cachorro significava a chegada da morte e agora que já começa a loucuragem, pois ela está trabalhando de babá e os mequetrefes já foram dormir. O problema é que ela escuta no rádio de segurança que um deles estava acordado e quando chega no quarto o irmão mais velho estava mostrando o espelho para o pequenino e ele diz que o Dumbi já vai nascer e quebra o espelho na cara dela. Quando os pais chegam em casa, ela decide ficar na dela e no caminho encontra uma luva no chão e chegando em casa ela está se preparando para dormir, mas escuta um som vindo do espelho, mas quando olha não tem nada, e vemos que tem alguma coisa tentando abrir o espelho do banheiro. De manhã ela está preparando seu café da manhã quando sai um inseto de dentro do ovo e do lado de fora da janela aquele menino estava olhando, e quando ela se encontra com seus amigos, sua amiga supersticiosa diz que um bebê só pode olhar sua imagem depois de um ano, ou poderia atrair o falecimento, mas geral acha que era bobeira, e durante a aula da faculdade ela começa a alucinar vendo o nome Dub no quadro e levanta assustada. Depois de correr, ela vai tomar banho e ela está pensando em todas as visões, e sua amiga percebe que tem algo de errado com o olho dela, e quando ela vai no oftalmologista, ele diz que aquilo não era comum, pois as pessoas costumavam nascer com heterocromia, mas não se desenvolve depois de nascido. E depois ela dá uma volta com o namorado, e ela diz que seu pai ficaria 2 dias fora, então rolaria o que sempre rola, e do nada ela enxerga aquele pequeno mequetrefe falecido do outro lado da rua. À noite a brincadeira rola solta, e ela começa a pensar em sua mãe antes de ficar doida, e ela ficou assim depois de descobrir que era adotada, e quando ela vai no banheiro começa a escutar mais uma vez um som saindo do espelho, e quando vai abrir, tem um mequetrefe deformado, e seu namorado aparece desesperado, pensando que aconteceu algo, mas não tinha nada ali. E ela decide tirar o espelho, e ao invés de colocar ele virado para a parede, coloca virado para frente. Ela sai para correr mais uma vez, até que percebe que algo aconteceu na família que estava de babá, e o pequeno foi encontrado falecido, e quando chega no médico, ele diz que não tinha nada de anormal, mas que provavelmente ela teve o irmão gêmeo que foi absorvido no útero, e ela vai até o trabalho do pai para perguntar, e ele diz que ele faleceu antes de nascer, e que o apelido era Dumbi, e agora ela estava fazendo as conexões. Ela encontra algumas anotações de sua mãe, e descobre que ela guardou um jornal sobre uma sobrevivente do Holocausto, e ela vai com Home no local, pois a mulher ainda estava viva e estava em um asilo, e lá tinha um velho muito louco que estava tortinho pro lado, e quando chegam no quarto, ela percebe que não tinham espelhos, e ela mostra as fotos que encontrou, e a velha diz que não sabia de nada, e começa a ficar nervosa, e quando elas saem, Home começa a dizer que ela deveria deixar tudo de lado, pois não valia a pena passar por tudo isso, e quando chega em casa, seu namorado consegue uma câmera antiga, pois tinha um filme guardado nas coisas de sua mãe, e mostrava uma filmagem do local onde sua mãe passou os últimos dias antes de se falecer. Durante a noite ela sai com as amigas pra balada, pois estava a fim de loucuragem, e do nada começa a alucinar, enxerga aquele pequeno mequetrefe no meio, então ela vai no banheiro pra jogar uma água no rosto, mas aí que começa mais um terror, pois a privada começa a vazar e saem vários insetos e aparece sua mãe do nada, e seu namorado entra no banheiro e não tinha nada acontecendo, e ela decide ir pra casa, pois nem jogou talco no pulmão e já estava vendo coisas. Antes de dormir, ela fala com sua amiga e ela diz que colocar uma tesoura aberta debaixo do travesseiro ajuda a espantar os espíritos, e ela começa a ter um pesadelo com ela presa no teto e aquele pequeno mequetrefe passando a mão safada nela, e acorda com o telefone tocando, pois a velha diz que tinha algo urgente pra falar e eu ficaria boladão, porque não dá pra esperar amanhecer. Chegando lá, ela descobre que a velha era sua avó, pois a mãe ficou doida depois de descobrir que ela era
era sua verdadeira mãe e o que aconteceu na sua vida. E ela diz que estava em um campo de concentração onde eles faziam experimentos com gêmeos, pois eles acreditavam que os gêmeos possuíam habilidades especiais. E nisso seu irmão deu uma falecida de leve. O problema é que 2 dias depois ele voltou, mas ela sabia que não era seu irmão e o faleceu. E ela diz que uma criatura chamada de Book atravessou o mundo espiritual e usou o corpo dele, e tentou fazer a mesma coisa com a mãe dela e agora estava tentando fazer o mesmo com ela. E diz que leva tempo até eles conseguirem chegar perto, mas que agora já estava muito perto e dá um colar de proteção, e diz que a única forma de não ser atacado é destruindo todos os espelhos de perto e fazendo o exorcismo, e dá o nome do rabino que sabia fazer. Saindo de lá, ela vai até uma biblioteca e procura um livro chamado Livro dos Espelhos, e ela é muito vida louca, pois coloca debaixo do braço e mete o pé. E depois ela vai até o rabino e ela pede ajuda com o exorcismo, e ele conseguia ler o livro pois estava em hebraico, mas ele diz que não acreditava nessas coisas e não sabia fazer o exorcismo. E ela pede para ele traduzir, e chegando em casa ela começa a quebrar todos os espelhos e enterra, sendo que era mais fácil só doar para alguém. E quando vai ver a gravação da mãe, começa a enxergar coisas diferentes. Romy está andando quando aquele mequetrefe passa na frente do carro e ela acha que o faleceu, e do nada ele aparece bem e diz pra ela ir o mais longe possível da Cassie ou daria uma falecida, e ela sai assustada. E quando ela chega na casa da Cassie, ela explica o que estava acontecendo e Romy diz que era sua melhor amiga e não deixaria sozinha. E isso até apareceu mochila de criança. À noite, Cassie começa a sonhar com sua mãe no hospício e acorda desesperada, e os sinos que ela colocou em casa estavam tocando, o que demonstra a chegada de um espírito maligno. E do lado de fora, aquele garoto estava observando, e agora veio um momento que me deu um arrepio do pulso até a virilha, pois a velha acorda para ir no banheiro e do nada o cadeirante tortinho levanta e começa a se transformar e o monstro e vai para cima dela. E meu irmão, que bicho bizarro! E ela tenta se esconder no armário, mas ela não contava com o Mario. No dia seguinte, Cassie é chamada e quando chega percebe que ela deu uma falecida de leve, mas ela deixou uma carta e diz que ela precisava ficar forte até o final, pois esse espírito se alimenta do medo e era uma porta de entrada para a Terra, e que tentaria afastá-la de todos até conseguir o que quer. Agora vem um segundo momento de terror, pois o rabino está traduzindo o livro quando começa a escutar um barulho e desce para dar uma olhada, e a luz começa a falhar, e quando chega no templo, aparece um cão com a cabeça virada, e galera, o que me deu medo não é porque a cabeça estava virada, mas sim por ser um Bull Terrier, porque o estrago dele é legal. À noite, Cassie está conversando com sua amiga pelo Skype, quando alguém toca a campainha na casa da Romy e ela percebe no espelho da casa dela o pequeno mequetrefe olhando, e no desespero ela liga pro namorado ir pra lá, e quando Romy abre a porta, aquele menino estava lá e já dá um facadão nervoso sem se apresentar, e achei deselegante. E em questão de segundos, Cassie e Mark chegam na casa, mas quando percebem, ela já virou boneco. Mas dessa vez Mark viu a cara do caramunhão, e quando ele ia dar um botadão no pequeno mequetrefe, ela diz que ele já foi embora, e o corpo da Romy começa a dar a tremidinha do bumbum. E depois ela explica que esse espírito estava tão forte que poderia possuir qualquer pessoa. No dia seguinte, o rabino Sendak diz que aceitaria fazer o exorcismo, mas que precisaria de ajuda e chama o padre Negão de Melo. E nesse momento vemos que o espírito opressor vai ser oprimido, e eles mostram a identidade e assinam um termo por questão de segurança, pois um exorcismo é perigoso, mas agora que quebra, pois o padre diz que nunca fez isso, apenas estudou sobre. Na noite seguinte, eles marcam de se encontrar onde a mãe da Cassie faleceu, pois precisava ser um lugar de dor. O problema é que o local estava abandonado e nem preciso dizer o que costuma acontecer. E o rabino explica que precisavam de 10 pessoas para fazer e que algumas pessoas se ofereceram para participar. E ele diz que começariam a ler o texto e nesse momento ninguém poderia ir embora, pois era um círculo de proteção. E galera, agora que começa a loucuragem, pois tudo começa a ventar, porque esqueceram de fechar a porta, e o espírito mequetrefe aparece e começa a arregaçar geral, pois os figurantes são jogados de um lado pro outro e uma mulher envergada na goiaba. E agora vem um momento de decepção, pois geral é falecido e Cassie foge com Mark, e o padre Negão de Melo é possuído e o bicho estava nervosão, e os dois tentam se esconder, mas o bicho consegue quebrar a parede com a mão e por pouco daria muito ruim, mas eles conseguem o desmaiar. Mas Mark começa a dar a tremidinha e ele ficou possuído, mas o rabino aparece na hora e termina de ler os textos e o espírito é jogado pra longe
longe e ele cai do segundo andar. E termina com 8 figurantes falecidos, um pastor desmaiado e o rabino traumatizado. E no final ela começa a viver sua vida normalmente e descobre que estava grávida de gêmeos, então provavelmente aquela criatura tentaria possuir o corpo dos seus filhos. E uma coisa aprendemos com esse filme: se conhecer alguém que estiver possuído, mete o pé, porque pra falecer é 2 palitos. Galera, esse foi o filme Alma Perdida, e se curtiu a análise diferenciada, deixa o like, se inscreve aí, porque comigo a loucuragem rola solta. Então só bora, bebê! Agora me segue nas redes sociais, que no caso só é o Insta mesmo, porque sou meio lerdo, e na plataforma roxinha de lives, que estamos exorcizando vários espíritos mequetrefes por lá.